Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Aretax, professor de História, e eu estou aqui mais uma vez para falar com os nonos anos. Meus amores, é o seguinte, na nossa aula passada, quando nós retomamos a história republicana do Brasil, falando sobre o governo Dutra, eu deixei para vocês aí um desafio, não é isso? Eu espero de coração que todo mundo tenha conseguido responder aquele desafio. O gabarito é a letra D. Hoje, nós vamos dar prosseguimento à história republicana do Brasil, certo? E vamos falar do próximo presidente democraticamente eleito naquele momento. E olha só, o presidente foi o Getúlio Vargas. A aula de hoje é sobre o governo Vargas, que durou de 1951 a 1954. Vamos lá? Vem aqui para o slide, ó. Vê. Vargas de volta à presidência, olha só, agora eleito de forma democrática. Confirmada a experiência democrática inaugurada em finais de 1945, mais uma sucessão presidencial se confirmaria em 1950, elevando novamente ao poder a figura política de Getúlio Vargas. As eleições aconteceram em 1950 e 3 candidatos haviam se colocado, o Cristiano Machado, do PSD, que era um partido de influência varguista. Agora sim, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, mais uma vez. Lembram-se que lá atrás, em 45, ele também se lança. E aqui, Getúlio Vargas, do PTB. Gente, Getúlio Vargas era um político que estava ali no cenário nacional desde a década de 30, o começo da década de 30. Então ele tinha um capital político enorme e é claro que ele venceu essas eleições, tá bom? Vamos seguir, vamos lá para o slide, ó. Vamos ver como é que foi então essa política varguista. De volta ao poder, Vargas retomou a plataforma de governo nacionalista e trabalhista que ele já havia lançado lá durante a década de 30, tá? Seu governo foi marcado pela intensa rivalidade entre os grupos políticos nacionalista e liberal. E uma dessas grandes rivalidades se deu em torno da polêmica da campanha de nacionalização do petróleo, tá? Em torno da campanha de extração, refino e transporte do petróleo. E nessa briga entre conservadores, liberais e nacionalistas, os nacionalistas vão ganhar. É tanto que em 3 de outubro de 1953 foi criada a Petrobras, tá bom? Eu trouxe para vocês aí ó, uma manchete que mostra isso. Ganha as ruas a campanha do movimento nacionalista com relação à campanha do petróleo, O petróleo é nosso, essa grande campanha que surgiu nesse momento. Aqui um cartaz falando da Convenção Nacional de Defesa do Petróleo, tá? Falando aí do monopólio estatal do Brasil, sobre o petróleo. Seguindo, a política trabalhista também foi alvo de grandes debates. Nesse momento, houve uma autorização do aumento de 100% do salário mínimo. Olha só que maravilha, 100% do salário mínimo. É importante que a gente lembre que, durante o período do governo Dutra, havia uma grande inflação. E Dutra arrochou o nó sobre os trabalhadores, passando o seu tempo de governo sem dar nenhum aumento de salário mínimo aos trabalhadores. Agora, Vargas, entendendo essa necessidade dos trabalhadores, é claro que ele não ia deixar passar essa, E aí o que é que ele faz? Ele autoriza o aumento do salário mínimo em 100%, que não foi ideia dele, diga-se de passagem, propriamente. Foi ideia do seu ministro do Trabalho, João Goulart. Galera, guarda esse nome, João Goulart, porque lá na frente, na década de 60, antes do golpe civil e militar, o presidente que estava ali eleito foi exatamente João Goulart, tá bom? Sigamos, vamos embora aqui para o slide, ó. Devido às medidas de proteção aos trabalhadores e às riquezas nacionais, a UDN e setores ligados ao capital estrangeiro, e diga-se de passagem aqui também, tá? Boa parte da cúpula do Exército passaram a conspirar contra o governo. Gente, vocês estão acompanhando comigo a história republicana do Brasil. E eu tenho sempre dito a vocês que na nossa história contemporânea, na nossa história republicana, a democracia, ela não é a regra, ela é a exceção. Durante toda a nossa história republicana democrática, sempre existiram momentos onde se tentou dar golpes de Estado, tá? E é isso que a gente está vendo aqui, tá bom? Seguindo, ó.
Um dos principais conspiradores era o líder udenista Carlos Lacerda, esse rapaz aí que está na foto, tá bom? Bom, o Carlos Lacerda, ele vai sofrer um atentado na frente do apartamento dele, na Rua Toneleiro, o que gerou o episódio histórico chamado o Atentado da Rua Toneleiro. Vamos entender, ó. A campanha contra Getúlio Vargas ampliou-se em 1964. Políticos da UDN e jornalistas de oposição atacavam duramente o governo, acusando, por exemplo, de corrupção. Galera, boa parte dessas acusações eram infundadas ou não tinham provas, tá? É importante que se diga isso. Vem para o slide, ó. O caso do atentado contra Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 54, né, virou um ícone, né, o atentado da Rua Toneleiro, porque é claro que a oposição e o próprio Carlos Lacerda iriam usar isso contra o presidente democraticamente eleito. Tenham aí para vocês imagens desse atentado, tá? Carlos Lacerda sobreviveu, ele levou um tiro no pé. Mas o major da aeronáutica, Rubem Vaz, que o acompanhava, ele morreu, tá? Ele foi assassinado. Então aí, imagens de Carlos Lacerda sendo socorrido, né? Então, ó, os jornais de oposição como o Estado de São Paulo e o Globo aproveitaram o ocorrido contra Lacerda para dizer que havia um mar de lama sobre o Palácio Presidencial. No dia 22 de agosto, os oficiais da aeronáutica lançaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. Vejam, membros das Forças Armadas, da aeronáutica, estavam se metendo na política, né? No ambiente político, tá? Vejam como isso é a tônica da nossa história brasileira, tá? Não é o correto, mas é o que acontece, tá bom? Próximo ponto, ó. No dia 23 de agosto, os generais do Exército fizeram a mesma exigência, o que é completamente inconstitucional, né? Então tá aí a capa da Tribuna da Imprensa, que era um jornal em que o Carlos Lacerda era o dono, tá? Tem lá a manchete, ó, renuncia à presidência para salvar a República, tá? E o outro, o Diário Carioca, dizendo Getúlio Vargas intimado a renunciar. Vargas estava sob pressão completa. E aí ele vai tomar uma decisão fatalista, não é isso? Então, ó, vem para o slide, vê. Sentindo-se isolado, Vargas escreveu uma carta endereçada ao povo brasileiro e suicidou-se em 24 de agosto de 1954 no Palácio do Catete com um tiro no coração. O suicídio de Vargas, galera, cai como uma bomba no cenário político brasileiro, tá? Houve uma comoção nacional de ordem gigantesca, certo? Pessoas saíram às ruas. No velório de Vargas existiam muita gente no velório dele. Os principais jornais do país, tanto os da esquerda quanto os da direita, fizeram capas. Os jornais mundiais, certo? Foi um Deus nos acuda. Então, ó, olha a capa do Extra aí no Última Hora. Vem para aqui para a imagem, ó. Matou-se Vargas. Só morto sairei do catete, que era uma parte da sua carta. Outro jornal, ó. Getúlio Vargas suicidou-se. Adeus, Getúlio. Comove o Brasil a morte trágica de Getúlio Vargas. Outra manchete agora do Correio do Povo. Pronto. Vejam. Antes que a gente fale aqui da revisão dos conceitos, é importante que a gente diga o seguinte, ó. Agora, mais uma vez, o Brasil ficava sem presidente, não é isso? Só que essas cenas aí, esse momento, vão gerar momentos super importantes, tá? Para a gente entender mais na frente o desembocar na chamada ditadura civil e militar de 1964, tá bom? Mas isso aí são cenas dos nossos próximos capítulos, das nossas próximas aulas, né? Tá certo? Então, ó, vamos revisar os conceitos. Plataforma nacionalista e trabalhista, rivalidade entre nacionalistas e liberais, nacionalização do petróleo, conspiração udenista, atentado da Rua Toneleiro e o contexto do suicídio. Meus amigos, eu deixo com vocês aí mais um desafio que eu espero que todo mundo consiga responder. Gente, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, tá bom?